integrado, tudo bem? Integral, né? Então vamos lá. Eu vou colocar a tela aí. Se vocês não tiverem vendo a tela do slide, aí vocês me falam, por favor, tudo bem? Aí vocês me falam se apareceu o slide para a gente começar. Aí na tela de vocês começou o slide? Apareceu o slide aí? Isso, educação hídrica, né? Pode ou não pode cair? Porque quando eles né, imprimiram as provas, é, quando eles imprimiram as provas, né, foi bem antes, né? Aí agora eu não sei. Isso, hídrica. São essas aulas remotas com misturando a aula presencial, aí pode ser um tema forte aí a ser cobrado, né? Então vamos lá. Então, pessoal, prática de redação para o concurso de contagem. Se não me engano, essa já é a nossa quinta prática, né? A gente já trabalhou a BNCC, nós já trabalhamos outros assuntos aí, né? Que faz parte lá do curso, né? Tem todas as aulas lá. Aí nós temos aí a prática de redação para o concurso de contagem. Tudo bem? Então aí a gente vai primeiro ler um texto para vocês terem uma base, né, do que se trata dessa educação integral, para vocês terem base do que é uma educação integral. Pessoal, eu percebo que o pessoal que está me acompanhando, né, que faz os cursos de aula de redação, tanto para a Prefeitura de Contagem de Belo Horizonte, eles estão melhorando demais, tá? Eu falo que eu mesmo, quando eu formei a faculdade, formei a minha primeira pós-graduação, também não sabia escrever nada, tá? Porque eu formei matemática em 2006, depois eu fiz uma pós-graduação em matemática e estatística, mas a língua portuguesa mesmo eu não sabia nada. Aí depois eu fiz uma complementação, né, de licenciatura em língua portuguesa e depois eu fiz uma pós-graduação em interpretação de texto e produção de texto, tá? Então nisso aí eu consegui aprender muita coisa na prática de estar produzindo redações, tá? Mas o que me ajudou mesmo, principalmente para o concurso público, foi um curso de coach que eu fiz para preparatório de concursos públicos, porque lá né, foram dados palestras, cursos, né, de acordo com cada banca, né? Como que a banca ela trabalha? Porque isso aí nós não aprendemos nem na faculdade, nem na pós-graduação. A gente não vê isso aí nesses cursos, não. Nesse curso de coach eu aprendi muita coisa, até para matérias objetivas, porque lá eles mostram, né, realmente como que as bancas elas constroem os temas, né? Como que é pensado para construir um tema. Então, quando eu falo aqui para vocês que pode cair esse tema, né, são dentro das perspectivas do curso que eu fiz lá, como que eles estudam, como que eles elaboram para estar trabalhando a redação, tá? A primeira coisa vocês têm que ter a pergunta assim, né? Olha, que tipo de profissional que aquela prefeitura pode ter? Porque cada prefeitura é diferente da outra, tá? De acordo com a região, de acordo com os ideais de cada prefeitura, tá? Você pega aí a contagem, né? Tem ele é bem politizado, então a gente tem que pensar nesses contextos aí. E também vai de acordo com o que é dado para orientação lá no edital. Igual ela falou que vai cair um tema dentro da contemporaneidade, né? O que é isso, né? São os assuntos que são mais discutidos dentro da educação da Prefeitura de Contagem. Nisso nós temos a BNCC, nós temos a educação integral. Hoje, né, vamos supor que eles vão, vão rasgar aquelas provas que já foram impressas e vão pensar em um outro tema, que pode ser, né, essa educação de aula de aula remota, com aula presencial, né, alguma coisa assim, tudo bem?
Então, a gente tem que pensar nisso aí. E algumas questões de mudança dentro da LDB, aquelas questões, né, aquelas questões afro, né, brasileiras, né, questões né, da descendência do negro também. Então, a Contagem gosta muito desse tema, de trabalhar esse tema, tem muito seminário, tem muita palestra. É bom até vocês acompanharem o site da Secretaria, né, da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Contagem, né, da FUNEC, e ver o que está né, o que tá em movimento ali dentro de seminários, os assuntos, porque aí vocês podem ampliar mais ainda essas concepções de prática de redação, tudo bem? Então nós temos aqui prática de redação para o concurso da Prefeitura de Contagem. Aí o tema escolhido, né, hoje foi educação integral, porque é um dos temas mais discutidos em que a Prefeitura de Contagem tem um investimento muito grande em relação a isso. E, né, tem os projetos de construção de escolas integral, já construíram algumas em algumas regionais. Então, e o Plano Nacional de Educação ele cobra muito isso. Então, é um dos assuntos assim que as prefeituras, né, querem um profissional que tem esse perfil, né, que conheça esse tipo de educação, essa modalidade de educação, tudo bem? Aí eu vou estar falando para vocês, né, um conceito básico aqui, mas se vocês depois quiserem aprofundar, eu posso estar disponibilizando alguns documentos para vocês, para que vocês tenham, porque quanto mais a gente lê, né, igual no curso mesmo da prefeitura, lá eu coloquei vários temas lá, né, que podem cair para vocês estarem lendo também, tudo bem? Para aumentar aí o perfil seus de argumentação. Então vamos lá, né? Então a gente vai ler o texto aqui para a gente ter uma ideia básica e depois eu vou mostrar para vocês como escrever passo a passo uma redação. E cada aula prática, pessoal, eu mostro uma forma diferente de estar escrevendo uma redação. Tá? Como eu já fiz vários cursos, né? Eu gosto de colocar um modelo de cada um, tá? Uma forma em cada aula, porque aí vocês têm mais, né? Vocês têm mais formas de estar escrevendo uma redação. Talvez naquele tema, talvez naquele dia, você está mais disposto a tentar escrever uma redação daquele formato, né? Então, por isso que eu trago para vocês várias formas de estar escrevendo um texto dissertativo argumentativo, tudo bem? Para ampliar aí o lexo de construção de redação. Então, vamos lá, olha. Vamos ler o texto aqui. Então, a primeira escola em regime de período integral no Brasil Deixa eu pegar uma caneta aqui, deixa eu pegar azul. Então, a primeira escola em regime de período integral do Brasil data da década de 50. Então, lá na década de 50, já se falava aí de escola em período integral. De lá para cá, o debate sobre a educação em tempo integral tem se intensificado principalmente a partir da década de 80. Mas é somente com a aprovação da lei da LDB, da Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional 9.394/96, que se observa um avanço nas discussões e retomadas do assunto, tá? Pois no artigo 34, lá no parágrafo 2, vocês vão ver que ela recomenda que o ensino fundamental passe progressivamente a ser ministrado em tempo integral, com ampliação gradativa do período de permanência do estudante na escola, a partir desse contexto e das orientações da Rede Municipal de Educação de Contagem para a educação integral. Tá? Não confunda a educação integral com a integrada. Tá? Igual as escolas estaduais, tem alguns projetos para trabalhar com os alunos no período da tarde, mas aquilo ali é uma educação complementar. Quando a gente fala de educação integral, é uma educação total, tá? Ela não é somente complementar. Tudo bem, pessoal? É nesse sentido que vocês têm que estar pensando aí. Então vamos lá, olha. Considerando as ideias apresentadas nos textos acima, aponte as implicações para a educação integral em que exige a organização do espaço e do currículo para integrar a busca pelo desenvolvimento intelectual e emocional dos estudantes e o seu bem-estar com relação à alimentação, higiene, segurança e proteção. Pessoal, toda vez que, né, não só para a Prefeitura de Contagem, mas quando vocês forem fazer um concurso, onde que tiver aqui para construir, pedir para vocês fazerem implicações,
Tá? Muita gente acha que implicação é uma coisa errada, uma coisa ruim, tá? E nem sempre, tá? Implicações, na verdade, as implicações são os resultados gerados por aquilo ali, tá? Quais são os resultados gerados pelo aquele assunto ali, tá? Quais são os resultados? Porque nós temos as causas, que é o que gera, e nós temos as implicações. As implicações são os resultados, tudo bem, pessoal? Pode ser resultados bons, não quer dizer que seja coisas ruins também não, tá? Porque a grande maioria acha que implicações é uma coisa negativa, e não é, tudo bem? Ela pode ser negativa ou positiva, vai depender do problema a ser apresentado, tudo bem? Porque a gente está falando da educação integrada, né? Então, ó, considerando as ideias apresentadas nos textos acima, aponte, né, os resultados para a educação integral em que exige uma organização do espaço e do currículo para integrar a busca pelo desenvolvimento intelectual e emocional dos estudantes em seu bem-estar com relação à alimentação, higiene, segurança e proteção. Então no caso aqui, é uma educação total, né? Inclui tudo aí, alimentação, saúde, proteção, esporte, tudo bem? Então nós vamos ler alguns textos importantes para que vocês possam construir argumentos prévios acerca do tema, tudo bem? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Deixa eu ver se tem... Isso. Opa, pessoal, qualquer dúvida vocês podem estar... Mas por enquanto não tem nenhuma aqui não. Mas se tiver dúvida vocês podem estar postando aí, tudo bem? Então, pessoal, nós vamos ler alguns textos importantes para que vocês possam construir argumentos prévios acerca do tema. Começa lá da LDB, no artigo 34, ele fala: a jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressiva. Então, sendo aqui progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Então, lá na LDB já se fala aqui, tá vendo? Na LDB temos lá no artigo 34, ele fala no inciso 2º, né? A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Aí no inciso 2º ele fala: o ensino fundamental será ministrado progressivamente progressivamente em tempo integral a critério dos sistemas de ensino, tá? Mas lá no Plano Nacional de Educação, na meta 6, ele já fala que pelo menos 50% das escolas, tem uma meta aí de 50% da escola está em período integral para a educação do ensino fundamental. Isso lá na meta 6 que a gente vai ver aqui, tudo bem? Mas vamos primeiro ver algumas questões aqui que a BNCC fala, né? Olha, educação integral segundo a BNCC. Nós vimos segundo, né, a LDB, agora nós vamos ver segundo a BNCC. O que a BNCC fala em relação à educação integral? A Base Nacional Comum Curricular BNCC apresenta uma concepção de educação integral como princípio norteador de todo o planejamento pedagógico. Segundo o documento da educação infantil até o ensino médio, o desenvolvimento pleno dos indivíduos deve ser contemplado no processo educativo. Isso quer dizer que todas as dimensões formativas do sujeito, que é intelectual, física, afetiva, social e cultural, devem ser trabalhadas de modo integrado pelas escolas. Tudo bem? Então, de acordo com a BNCC, nós temos aí na educação integral segundo a BNCC, ele quer dizer que todas as dimensões formativas do sujeito, intelectual, física, afetiva, social e cultural, devem ser trabalhadas de modo integrado pelas escolas. Tudo bem? Então, vamos continuando aqui. A concepção de educação integral. A concepção de educação integral, pessoal, pressupõe o pleno desenvolvimento do indivíduo em todas as suas dimensões formativas, intelectual, física, afetiva, social e cultural,
Segundo dados do Centro de Referência em Educação Integral, essas são as 5 dimensões que podem ser definidas. Então nós temos aqui a dimensão física, relaciona-se à compreensão das questões do corpo, do autoconhecimento e da atenção à saúde, da potência e da prática física e motora. Dimensão emocional ou efetiva, refere-se às questões do autoconhecimento, da autoconfiança e capacidade de autorrealização, da capacidade de interação, na alteridade, nas possibilidades de autorreinvenção e do sentimento de pertencimento. Tá vendo, pessoal? Então vocês estão adquirindo também conhecimento sobre a BNCC, né? Dimensão social. Refere-se à compreensão das questões sociais, à participação individual no coletivo, ao exercício da cidadania e da vida política, ao reconhecimento e exercício de direitos e deveres e responsabilidades para o coletivo. Dimensão intelectual refere-se à apropriação das linguagens, códigos e tecnologia, ao exercício da lógica, da análise crítica, à capacidade de acesso e produção de informação, à leitura crítica do mundo. E dimensão cultural diz respeito à apreciação e fruição das diversas culturas, as questões identitárias, a produção cultural em suas diferentes linguagens, ao respeito das diferentes perspectivas práticas e costumes sociais. Tudo bem? E lá no Plano Nacional de Educação. É importante vocês saberem todas as metas, uma por uma, do Plano Nacional de Educação, porque todos são coisas que tem que ser cumpridas e são coisas bem atuais ali, tá? São coisas da educação que o Plano Nacional de Educação ela estabelece como um caminho para ser seguido. Quando a gente fala diretriz, tá? Porque o Plano Nacional de Educação é isso, né? São as diretrizes. Quando a gente fala diretriz, é o caminho que deve se seguir para que aqueles objetivos ali sejam cumpridos. Tudo bem, pessoal? Então, o Plano Nacional de Educação, lá na meta 6, olha o que ele fala aqui, olha. Oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Tudo bem? Então, oferecer educação integral em no mínimo 50% das escolas públicas, tá? E de todos os alunos, tentar atender pelo menos 25% de todos os alunos. Tudo bem? Então, vamos lá. Aí, beleza. Aí nós vamos escrever uma redação sobre o tema, né? Educação integral lá, né? Dentro daquela problemática lá que ele colocou pra gente lá. Que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. Mas, primeiramente aqui, ó, o que nós temos que ter na introdução? O que nós devemos ter na introdução? Primeira coisa, vocês vão começar colocando o tema parafraseado. O que é um tema parafraseado? Né? Você vai escrever de uma maneira, você pega lá o tema que ele colocou para você e você vai escrever de uma maneira diferenciada, porque não pode ter plágio, né? Não pode ter cópia. Então, você vai, por exemplo, você falou educação integral nas escolas públicas. Você coloca escolas públicas tem que oferecer a educação integral. Pronto. Só invertir, tá vendo? Olha. Então, você já invertendo ali, você já cria uma frase parafraseada. Quando a gente cria uma frase parafraseada, porque a gente tem um tema principal aqui, né? É a parte principal da redação. Então, você pega lá o tema e parafraseia ele. Tá? Por exemplo, você não pode escrever da forma que está lá, mas você pode inverter. Quando você inverte, você já escreve de uma forma diferenciada. Aí depois que você escreve, né, esse tema parafraseado aqui, aí você vai escrever a sua tese. Tá? Aí vocês perguntam, professor, mas eu não sei o que é isso, uma tese, eu não sei criar uma tese. Aí eu vou mostrar para vocês aqui como cria uma tese. E ter 1 a 2 argumentos, tá? Porque 1 a 3 argumentos, né? Os argumentos são por que você vai defender aquele ponto de vista, aquela ideia, tudo bem? Aquela opinião, por que você está defendendo aquela opinião? Por que você está defendendo aquela tese? São argumentos, tudo bem? Então, na introdução, nós temos aqui o primeiro período, que é a apresentação do tema. Pronto, o primeiro período é quando você inicia a frase com letra maiúscula e termina com um ponto final.
Aí a tese vai ser o segundo período. O segundo período é quando você começa com, né, com uma letra maiúscula e vai escrevendo e finaliza com um ponto final também. Tudo bem? Então vamos lá. Aí depois vem o desenvolvimento, né? O que nós temos que ter no desenvolvimento aqui? Tá? O desenvolvimento é a parte maior que deve ser escrita. Aí no desenvolvimento você pode ter até 3 parágrafos, 1, 2 ou 3 parágrafos, tá? Em cada parágrafo, o que você vai ter? Porque no desenvolvimento nós vamos ter a apresentação da primeira ideia relativa ao tema, tá? Então, no desenvolvimento nós vamos ter que ter a apresentação da primeira ideia relativa ao tema. O que é isso? São exemplos, são pontos positivos, pontos negativos, são causas e consequências, tá? São várias formas aí que eu vou estar mostrando para vocês aí. Então, no primeiro parágrafo vai ser o quê, né? A apresentação da primeira ideia relativa ao tema. Então, em relação ao tema educação integral, você vai colocar exemplos. Por que é bom ter uma educação integral? O que a lei exige? Tá? E você vai colocando exemplos, vai colocando ideias suas também, vai colocando pontos positivos, pontos negativos, tá? Tudo que vir na ideia de você vai escrevendo aí, tudo bem? Então aqui, olha, eu coloquei para vocês aqui, ó, desenvolvimento, apresentação da ideia relativa ao tema, pode ser exemplos, pode ser pontos positivos e negativos, pode ser causas e consequências. Causa é o que gera o problema ou a solução, e as consequências são os resultados gerados por essas causas. E as consequências também são aquelas implicações que eu falei para vocês lá, tudo bem? Alguns, eu troquei o U pelo G, tá vendo? Alguns, aqui é o G e aqui o U. Alguns exemplos como prática, alguma prática que você, né, vamos ter um exemplo, vamos supor que você já trabalha numa escola que tenha educação integral, tá? Né, porque em Contagem já tem algumas escolas de educação integral, aí você trabalha de manhã e à tarde, né? Aí às vezes você tem um exemplo, isso deu certo, isso não deu certo, aí você vai colocando exemplos ali dentro da sua prática também. Enumeração, né, em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. Os efeitos, tá? Quais são os efeitos que isso pode gerar, né? Porque os alunos vão ter uma educação integral, né? Contrastes, né? Então nós temos isso aí dentro do desenvolvimento. E na conclusão, professor, o que eu escrevo na conclusão? Na conclusão, vocês vão escrever o primeiro período do parágrafo. Aí ele já começa com o emprego conectivo conclusivo, tá? Eu aconselho vocês, porque nós temos vários conectivos de conclusão, né? Sempre começa com conectivo de conclusão. Portanto, mas o melhor conectivo que a gente tem, pessoal, é dessa forma, dessa maneira, né? Pode até escrever, ó, dessa forma, dessa maneira, são os melhores conectivos para você estar colocando ali no conectivo de conclusão. Por quê? Porque quando você coloca dessa, o essa é passado, né? Não é desta não, tá? Não pode ser desta. Se colocar o desta, ele vai retomar somente a última parte que você escreveu ali, o último parágrafo que você escreveu. É dessa forma, com 2 SS, tá? Ó, dessa, com SS, porque é de passado, né? Bem distante. O SS de passado. Dessa forma, dessa maneira. Porque o dessa forma, ele vai retomar anaforicamente, né, tudo que você já escreveu anteriormente na sua redação. Por isso que é o melhor conectivo, porque aí você vai estar ganhando ponto aí também nas questões de coesão e coerência, tudo bem? Então, dessa forma, e não desta, tá? Se você colocar o T, você erra, porque o E é de bem presente ali, está bem próximo, mas o SS ele vai retomar todo o texto ali. Então, o melhor conectivo de conclusão, nós temos infinitos, mas nós temos vários, mas o melhor é o dessa forma e o dessa maneira. Tudo bem? Ou dessa forma, dessa maneira, tem uns outros aí também. Tá? Então vamos lá, primeiro parágrafo da conclusão. Primeiro parágrafo da conclusão. Você tem que ter um conectivo conclusivo, igual eu falei para vocês, vocês podem estar utilizando vários, mas o melhor a ser usado, onde a banca ele vai olhar e vai falar assim, nossa, ele escreve bem. É o dessa maneira, nesse sentido, dessa forma.
E aí você coloca esse conectivo, e você sabe que depois de todo conectivo você tem uma vírgula. Aí você vai retomar o assunto principal, tá? Eu prefiro até, em vez de colocar assunto, vocês colocar a tese, tá? Porque eu tenho medo de muita gente retomar o tema, porque se você retomar o tema, a sua prova é anulada, porque na conclusão você tem que retomar a tese e não ao tema, tá? Porque retomar ao tema é um texto dissertativo expositivo. Né? Na prova de contagem nós temos, né, o dissertativo argumentativo. Tá? O argumentativo porque você vai ter uma opinião, você vai ter uma ideia, tá? Você vai ter um ponto de vista. Então você tem que retomar a tese. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, na prática, como que você retoma a tese. A mesma tese que você escreveu lá na introdução, você copia e cola ela aqui, porque você está copiando uma coisa que você escreveu. Então ela não cai na questão de plágio, né? Você só reorganiza ela dependendo da frase que você vai ter que escrever aqui. Tudo bem? E quando a gente fala de forma sintetizada, é isso. Você reorganizar essa frase para ela, porque dependendo da forma que você coloca aqui, ela fica não fica muito coerente, tá? Tudo bem? E no segundo parágrafo, né, você vai fazer uma frase de fechamento, tá, com a estrutura conclusiva, o resumo ou uma proposta de solução, se você tiver alguma proposta ou uma ideia. Tudo bem? Tá tranquilo até aí, pessoal? Então nós vamos começar a escrever, mas antes deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Porque eu estou vendo só a tela total aqui, mas deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Estão gostando da aula, pessoal? Até aí, tá tranquilo? Ótimo. Qualquer dúvida vocês podem estar perguntando, que aí eu volto e... Então vamos continuando aqui. Então, pessoal, vamos começar a escrever aqui, olha. Então, primeiro nós vamos começar a escrever pela parafraseação do tema. Tá? Como eu vou fazer parafraseação de um tema? Porque muitas vezes eu falo assim, como que eu vou começar a escrever uma redação, professor? Eu não sei nem como começar. Então, vocês começam parafraseando o tema. Tá? Na verdade, vocês vão trocar aí. Tá? Então, vamos lá. Olha. Aí a gente vai voltar lá na ideia principal que ele deu, do enunciado, para a gente construir a redação. O que ele pediu? Olha... O que ele pediu para a gente construir? Então vamos aqui, ó. Considerando as ideias apresentadas nos textos, né? Aponte as implicações, igual eu falei para vocês, implicações são os resultados que são gerados pelas causas, né? Então implicações podem ser as consequências, né? Nós temos causas e consequências, então as implicações podem ser as consequências. E as causas são aquilo que gera, para a educação integral, em que exige organização do espaço e do currículo para integrar a busca pelo desenvolvimento intelectual e emocional dos estudantes. O seu bem-estar com relação à alimentação, higiene, segurança e proteção. Observe, pessoal, que eu negritei todas as palavras importantes, tá? Então é importante na hora da redação você separar as palavras importantes e tentar fazer uma explicação de cada uma delas ali, se você souber. Tudo bem? Mas isso não interessa para a gente agora não. O que vai interessar é como que a gente vai fazer uma parafraseação a partir do tema. Então vamos lá. Olha. Então nós vamos começar a escrever. Iniciar uma frase simples e objetiva. Então olha aqui, ó. Olha a minha frase parafraseada de acordo com o tema. Olha, a gente não está falando de educação integral, então olha, a educação integral em busca do desenvolvimento integral e emocional dos alunos, juntamente com alimentação, higiene, segurança e proteção. Pronto. Mais nada. Tem que ser uma frase simples, objetiva, não precisa você ficar inventando muita coisa ou procurando uma palavra muito bonita, não. Tá? Você tem que ser claro e objetivo. Então eu peguei aqui, né? Então eu fiz uma parafraseação porque a gente tem educação integral, não é? Nós temos os resultados, a organização do espaço, do currículo, desenvolvimento intelectual, emocional,
alimentação, higiene, segurança e proteção. Então você pode estar criando uma frase bem simples e objetiva dentro disso aqui, tá? Igual eu fiz aqui, olha. Essa aqui já é a minha primeira frase da redação, olha. A educação integral em busca do desenvolvimento integral e emocional dos alunos, juntamente com a alimentação, higiene, segurança e proteção. Tudo bem? Então isso que é parafrasear, pessoal, é você criar uma frase em cima do tema que ele te deu lá. Ele deu a educação integral para a gente, né? Então eu coloquei, ó, a educação integral em busca do desenvolvimento integral e emocional dos alunos, juntamente com a alimentação, higiene, segurança e proteção. Você pode estar falando em busca de uma educação completa, tá? Você pode criar a sua própria frase aí para iniciar. É uma frase somente para iniciar a frase, tudo bem? Então, olha, a educação em busca do desenvolvimento integral e emocional dos alunos, juntamente com a alimentação, higiene, segurança e proteção. Então, você começa a sua redação lá na introdução, criando uma frase em cima do tema. Uma frase bem simples e objetiva, tá? Se você não tiver ideia na hora, você pode somente o quê? Pegar a frase que foi dada no tema e inverter ela, né? Colocá-la de trás para frente, tá? Você escreve ela ao contrário do que está lá descrito, tá? Se você não tiver muita ideia lá, tudo bem? E agora, pessoal, nós vamos para a tese, né? Como que eu crio uma tese? Como que eu crio uma tese? O que é uma tese? Teses são implicações, é uma ideia que você tem a propor, né? É uma opinião sua, é um objetivo, tá? Então uma tese é isso, né? Você tem várias coisas aí dentro de uma tese, uma opinião, é uma implicação que você tem ali, tá? Uma ideia que você tem para dar acerca do tema, pode ser coisa nova, pode ser uma coisa que já foi dado na lei, tá? É uma coisa que você, se dessa forma pode ser resolvido, então você coloca como tese, tá? Mesmo assim, professor, que você falou aí, eu não consegui absorver como que eu vou criar uma tese. Aí eu vou passar algumas dicas para vocês aqui, ó. Como criar a tese? Você vai lá no tema e pergunta para o tema: o que eu penso sobre isso? O que eu penso sobre esse tema? O que eu penso sobre essa implicação? Sobre este resultado? Quais são os problemas sobre este tema? Quais são os problemas que este tema pode me apresentar? Quais são os problemas que os resultados desse tema podem me causar? Qual é a minha opinião sobre isso? Tá? Mas não é a sua opinião, tá? Quando eu falo a minha, é o que você pensa, mas na hora de você se portar, escrever, tá? Você vai se portar de uma forma indireta, tá, pessoal? Tá? Você não pode se colocar como primeira pessoa no texto, porque isso aí cai no quesito de impessoalidade e isso é questão de nulidade para a sua redação. Então, qual é a opinião sobre isso? Mas não é você, tá? Você vai ser só um portador, tá? Quando eu falo qual é a sua opinião, mas você vai se portar e escrever de uma forma indireta, tudo bem? Então, qual é a opinião sobre isso? Qual é o posicionamento crítico sobre isso? Qual é o posicionamento crítico sobre o tema, sobre a educação integral? Qual é o seu ponto de vista sobre a educação integral? Qual é o resultado, qual é a implicação sobre esse tema? Então, é isso que é criar uma tese, tá, pessoal? Você vai responder essa pergunta e vai criar sua tese. Olha o que eu penso sobre isso, quais os problemas sobre isso, qual é a opinião sobre isso, qual é o posicionamento crítico sobre isso, qual é o meu ponto de vista sobre isso, qual é o resultado sobre isso. Quando a gente fala sobre isso, é sobre o tema, tudo bem? Aí você vai estar criando a sua tese. Então, olha a minha tese aqui, olha. Então, a minha tese, né, olha. Isso pode... Então, o que eu penso sobre o tema? Então, o que eu penso... Vou voltar aqui, olha. O que eu penso sobre as implicações para a educação integral, em que exige organização do espaço e do currículo para integrar a busca pelo desenvolvimento intelectual e emocional dos estudantes em seu bem-estar com relação à alimentação, higiene, segurança e proteção. Vou novamente mostrar para vocês, né? Isso aqui é o textinho que eles vão apresentar para vocês escrever um tema em cima disso.
Então, o que eu penso sobre os resultados, sobre as implicações para a educação integral, em que exige a organização do espaço e do currículo para integrar a busca pelo desenvolvimento intelectual e emocional dos estudantes e o bem-estar com relação à alimentação, higiene, segurança e proteção. Então, é o que eu penso sobre isso. Aí eu vou lá e escrevo, né? Olha, o que eu penso sobre isso? Olha, isso pode incluir o aumento do tempo na escola dos estudantes, ampliação dos espaços, oferecer múltiplas oportunidades de aprendizagem dentro e fora da escola, com base na concepção de um desenvolvimento pleno do ser humano. Então, o que eu penso sobre a educação integral? Deixa eu ver aqui. Gislene, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo, viu? Ah, não, tudo bem. Você chegou na hora. A gente já tá na construção e eu tô gravando aqui também. Aí a parte que você perdeu depois dá pra você ver. Mas você chegou na... A gente começou agora a montar. A gente tá na tese da redação, tudo bem? Ah, não tem problema, não. Aí depois eu tô gravando aqui depois também, e depois eu passo pra você. Tudo bem? Seja bem-vindo aí. Ô Gislene, vê se você consegue desativar seu som aí pra mim. Deixa eu ver se eu consigo desativar pra você aqui. Aí, conseguiu. Ok. Então, pessoal, aqui na tese aqui, né, como criar a tese, né? Então você vai responder essas perguntas aqui em cima do tema que foi apresentado. O que eu penso sobre isso? Quais são os problemas sobre isso? Qual é a opinião sobre isso? Qual é o posicionamento crítico sobre isso? Qual é o meu ponto de vista sobre isso? Qual é o resultado sobre isso? Então, né, a partir dessas perguntas aqui, você vai construir aí a sua tese. Em cima do tema, olha o tema aqui, olha. O tema ele apresentou pra gente aqui, ó. Vamos começar parafraseando o tema. Então, em cima dessas aqui, implicações, igual eu falei para vocês, são os resultados, né? São os resultados, são as consequências, tá? Então, quais são as consequências, quais são os resultados? Implicações não quer dizer que é uma coisa ruim, não, tá? Quando eu vejo que vocês escrevem e apresentam para mim, aí muita gente fala que, né, vem como se a implicação fosse coisa ruim, mas não é, tudo bem? Implicações são resultados, são consequências em cima daquele tema, tudo bem? Então, olha, aponte as implicações ou aponte os resultados para a educação integral em que exige a organização do espaço e do currículo para integrar a busca pelo desenvolvimento intelectual e emocional dos estudantes e o seu bem-estar com relação à alimentação, higiene, segurança e proteção. Aí eu fui e criei aqui a tese em cima disso, né? O que eu penso sobre, né, sobre aquilo tudo que eu falei. Então eu penso isso aqui, olha. Aí vocês vão fazer a mesma coisa. O que vocês pensam sobre o tema, né? Na hora que vocês forem escrever, o que vocês pensam sobre o tema. O que eu penso, só que eu vou escrever aqui de forma indireta, porque eu vou ser somente um portador do texto. Então olha aqui, ó. Isso pode incluir o aumento do tempo na escola dos estudantes, ampliação dos espaços, oferecer múltiplas oportunidades de aprendizagem dentro e fora da escola,
com base na concepção de desenvolvimento pleno do ser humano. Tá? Então isso pode-se incluir o aumento do tempo na escola dos estudantes, ampliar os espaços, oferecer múltiplas oportunidades de aprendizagem dentro e fora da escola, com base na concepção de um desenvolvimento pleno do ser humano. Então aqui eu criei uma tese. Tá? Eu vejo que uma das grandes dificuldades, né, dos alunos na construção de redação é na construção da tese. Tá? A maioria erra aqui na tese. Tudo bem? Eu também, pessoal, eu tive muita dificuldade. Igual eu formei em matemática, depois eu fiz pós-graduação em matemática e estatística. Depois que eu fui fazer um curso de complementação pedagógica em língua portuguesa, e mesmo assim, quando eu terminei o curso, ainda não escrevia muito bem. Aí depois eu fiz o curso de produção de textos e de literatura e produção de textos. Então foi aí que eu comecei a aprender alguma coisa. Mas para concurso público mesmo, eu aprendi no curso de coaching. Tá? Então às vezes fala assim, eu não sei escrever, nunca vou aprender. Pode sim, porque se vocês pegar o texto meu quando eu formei em matemática e antes de eu ter conhecimento assim, da língua portuguesa como eu tenho hoje, que também eu falo assim que eu não estou também 100% preparado não, tem que estudar muito ainda para chegar à excelência, né? Porque a gente não tem muito tempo, igual eu estudo mestrado, eu trabalho às vezes em 2 escolas, então a gente não tem muito tempo em dedicar, e muitas coisas a gente vai esquecendo, tá? Então, na tese, para você criar uma tese, é só você fazer essas perguntas aqui, olha. Você vai lá no tema e pergunta o que você pensa sobre o tema. Quais são os problemas apresentados, que pode ser apresentado ali? Qual é a sua opinião sobre aquele tema? Qual que é o seu posicionamento crítico sobre o tema? Qual é o seu ponto de vista sobre o tema? E qual é o resultado sobre o tema? Porque aí, quando você vai fazendo essas perguntas, aí ele vai te abrindo um leque. Então observe, olha, essa resposta que eu tive aqui, eu só consegui obter com a pergunta lá, o que eu penso sobre o tema, né? O que eu penso é que ele pode, né, o que eu penso sobre a educação integral, dentro do que ele colocou lá pra gente, né? Eu penso que ele pode incluir o aumento do tempo na escola dos estudantes. Eu penso que ele pode ampliar os espaços. Eu penso que ele pode oferecer múltiplas oportunidades de aprendizagem. Porque o aluno ele vai ficar mais tempo na escola, ele vai ter aula particular, ele vai ter esporte, ele vai ter mais alimentação. Então, entendeu, pessoal? Então é isso. Isso igual a tese que eu criei em cima do tema, é uma ideia que eu estou dando para vocês aqui, é vocês fazerem essas perguntas, né? Isso pode incluir o aumento do tempo na escola, dos estudantes, ampliação dos espaços, oferecer múltiplas oportunidades de aprendizagem, dentro e fora da escola, com base na concepção de um desenvolvimento pleno do ser humano. Vocês viram aqui o que eu penso sobre a educação integral? É isso. Então isso que é criar uma tese, é você pensar sobre aquilo. Tudo bem? Aí agora nós temos, né, para complementar, para que dê lá, né, as quantidades de linhas exigidas, então agora nós vamos fazer 2 ou 3 argumentos. Tá? Como que eu faço esses argumentos? Então 2 argumentos. Isso quer dizer que todas as dimensões formativas do sujeito, intelectual, física, afetiva, social e cultural, devem ser trabalhadas de modo integrado pelas escolas. Ter argumentos, pessoal, é você, né, colocar ali, defender, colocar algo né, do que seja realmente o que a educação integral pode oferecer. Aí eu coloquei 2 argumentos, você pode colocar até 3, porque tem temas que a gente, né, tem... se deixar até mais de 3 argumentos, 4 argumentos, tá? Então aqui eu coloquei 2 argumentos, ó. As escolas públicas têm que oferecer em tempo integral em no mínimo 50% das escolas e pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Esse argumento aqui eu tirei lá do PNE, porque eu sei porque é um documento, todo mundo já sabe, a pessoa que vai corrigir a redação ele tem que saber também, porque sobre o tema, então ele tem que ter conhecimento. Tá? Então lá no Plano Nacional de Educação ele fala, né, olha, que as escolas públicas têm que oferecer em tempo integral em no mínimo 50% das escolas e pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Então aqui eu já coloquei um argumento aqui, porque tem que ser oferecido a educação integral. Outra coisa que eu coloco também, olha, o aumento desse tempo na escola irá contribuir para uma formação do aluno nas dimensões intelectual, física, afetiva, social e cultural. Isso que é argumentos, tá? Olha,
é você escrever algo sobre o tema, sobre a educação integral. No PNE eu tenho esse argumento, né? Que as escolas públicas têm que oferecer, que as escolas públicas têm que oferecer em tempo integral em no mínimo 50% das escolas e pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Outro argumento, olha, o aumento desse tempo na escola irá contribuir para uma formação do aluno nas dimensões intelectual, física, afetiva, social e cultural. Viu, pessoal? Caprichem na introdução, porque as partes que os corretores mais olham é a conclusão e a introdução. Porque eles têm uma pilha de redação para corrigir. Tá? Então eles vão lá na introdução eles vão na introdução e na conclusão, e então capricham na introdução e na conclusão. Tá? Caprichar no desenvolvimento também, mas tá? Eu falo assim, mostre mais para o corretor a parte de introdução e conclusão do que a parte de desenvolvimento, porque tem corretor que nem olha o desenvolvimento, ele tampa. Tem corretor que corrige para ele corrigir mais redação, ele corrige a introdução e a conclusão para ele ganhar tempo, para ele corrigir mais redação. Tudo bem? Mas faça a redação tudo direitinho, mas capriche na introdução e na conclusão. Então vocês viram que na introdução você apresenta lá, é uma frase parafraseada, começa com uma frase parafraseada, pega o tema, inverte o tema, ou escreva uma frase em cima daquele tema, coloque uma tese, ponto final, depois escreve a tese, né? Coloca a sua tese ali. A tese é o que você pensa sobre o tema, e coloca dois argumentos. Dois argumentos são dois assuntos. Por que a educação integral tem que ser cumprida, né? Nós temos no Plano Nacional de Educação que ele fala que as escolas públicas têm que oferecer em tempo integral em no mínimo 50% das escolas e pelo menos 25% da educação básica. E coloca uma opinião sua, né? Um argumento seu. Tá? O aumento desse tempo na escola irá contribuir para uma formação do aluno nas dimensões intelectual, física, afetiva, social e cultural. Viu como é que ficou a introdução? Então vamos ler a nossa introdução aqui, olha. Introdução. Primeiro a gente começa com uma frase parafraseada. A educação integral, em busca do desenvolvimento integral e emocional dos alunos, juntamente com alimentação, higiene, segurança e proteção. Pronto. Tá? A gente pode até mudar esse integral aqui, porque ele já repetiu aqui. Agora que eu vi, eu posso até pensar em estar trocando esse integral aqui, né? Olha. Eu posso estar colocando um desenvolvimento completo, né? Completo. Em vez de integral, eu vou colocar completo para não ficar repetindo palavras, né? Completo. Então, olha. A educação integral em busca do desenvolvimento completo e emocional dos alunos, juntamente com alimentação, higiene, segurança e proteção. Pronto. Parafraseei. Peguei lá aquele tema e fiz uma parafraseação. Não está igual do jeito que está lá, tá vendo? Olha, eu usei algumas palavras que está lá, mas eu não escrevi, eu não plagiei a frase que está lá. Tá? Se você pegar aqui e ver lá, você vai ver que tem muita coisa diferente aqui. Então, eu parafraseei. Então, eu vou iniciar a minha frase com uma parafraseação. Tá? Com o tema. Esse tema que a gente fala é parafraseado. É você formular uma frase em cima do tema. Tudo bem? Então, olha. A educação integral em busca do desenvolvimento completo e emocional dos alunos, juntamente com alimentação, higiene, segurança e proteção. Ponto final. Tudo bem? Aí agora você vai colocar a sua tese. O que você pensa sobre o tema? O que você pensa sobre o tema? Aí a gente escreveu lá, né? Ó. Isso pode incluir o aumento do tempo das escolas dos estudos. Isso pode incluir o aumento do tempo na escola dos estudantes, ampliação dos espaços, oferecer múltiplas oportunidades de aprendizagem dentro e fora da escola, com base na concepção de um desenvolvimento pleno do ser humano. Então, isso pode incluir, isso pode, né? Se eu não quiser colocar isso, eu posso já começar aqui, né? Pode se incluir, se eu quiser tirar isso aqui, porque esse aqui eu coloquei isso para ele retomar, para eu mostrar para o corretor que eu estou retomando, mas você pode colocar aqui, ó, pode-se incluir o aumento do tempo na escola dos estudantes, ampliar os espaços ou ampliação dos espaços,
oferecer múltiplas oportunidades de aprendizagem dentro e fora da escola, com base na concepção de um desenvolvimento pleno do ser humano. Olha, tá, pessoal, ficou perfeito, tá vendo? Olha, eu comecei com um tema parafraseado, depois eu coloquei uma implicação. Essa implicação que é a minha tese, tá? É o que eu penso sobre o tema, o que eu penso sobre a educação integral. Aí a gente vem com dois argumentos aqui, olha. Você pode colocar qualquer argumento que você tem. Se você souber algo sobre educação integral, se você souber alguma lei, você pode estar colocando aquele artigo 23, tá? Então, argumentos são isso, tá? Você incluindo por que a educação integral é importante, não é importante, vai ser de acordo com o que você estiver defendendo aí. Aí eu coloquei dois argumentos, mas você pode colocar até três, tá? Eu coloquei dois para não estender muito, ó. As escolas públicas têm que oferecer em tempo integral em no mínimo 50% das escolas e pelo menos 25% dos alunos da escola da educação básica. Porque o Plano Nacional de Educação fala que a educação integral tem que, né, terminando aí o decenal, porque é de 10 em 10 anos, é que pelo menos 50% das escolas estejam em educação integral. E de todos os alunos, pelo menos 25% deles. Tudo bem, pessoal? Então, por isso que esse tema ele tem uma possibilidade muito grande de cair. Tá, pessoal? O aumento desse tempo na escola irá contribuir para uma formação do aluno nas dimensões intelectual, física, afetiva, social e cultural. É outro argumento que eu coloquei aqui também. Aí agora, pessoal, a gente vai para o desenvolvimento. Aí, muita gente fala assim, mas eu não sei como começar a escrever um desenvolvimento, eu não sei o que eu tenho que escrever no desenvolvimento. Então, como que eu faço isso, professor? Igual no desenvolvimento, vamos voltar lá, ó. Desenvolvimento aqui, ó. No desenvolvimento, você vai fazer uma apresentação da ideia relativa ao tema. Pode ser exemplos. Você vai dar exemplos sobre educação integral. Você pode colocar pontos positivos e pontos negativos, né? Se tiver pontos negativos, você pode estar colocando também. Você pode estar colocando causas e consequências. Você vai estar podendo colocar alguns, né? Eu troquei o G pelo N. Alguns G pelo N aqui, né? Alguns exemplos. Alguns exemplos com prática, né? O que é isso, alguns exemplos com prática? Porque pode ser que você já trabalhe, como em Contagem já tem escola integral, pode ser que você já trabalhe na escola integral, né? O professor ele fica o dia inteiro. O professor nessas escolas eles trabalham 40 horas. Então ele fica de manhã e à tarde ele continua na escola. Então aí você tem exemplos, né, para estar colocando como prática ali. Você pode enumerar, né, em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. Você pode colocar efeitos, né, que são gerados pelas práticas de educação integral. Você pode colocar também contrastes, né, da educação integral também. Então isso que você tem... Então é isso que a gente tem que ter no desenvolvimento. Tudo bem, pessoal, entendi que eu tenho que colocar exemplos, tenho que colocar exemplos, né, pontos positivos e negativos, mas você tem algumas frases aí que eu posso estar usando? Eu tenho sim, pessoal. Então, tem essas frases aqui, vocês podem estar copiando para estar colocando no desenvolvimento. Porque no desenvolvimento, né, quando a gente utiliza causas e consequências, está vendo? Olha, causas e consequências, quando a gente tem pontos positivos e negativos, quando a gente coloca enumeração, quando a gente tem exemplos, aí quando a gente tem oposição, né, oposição, quando você coloca um ponto positivo e depois coloca um ponto negativo, aí você tem uma oposição, aí você tem que colocar um conectivo de oposição, tá, pessoal? Então, frases para serem usadas no desenvolvimento, ó. Ao examinarem alguns, aí se coloca alguns, alguma coisa que você tem, aí você pode verifica-se que, pronto. Outra coisa, ó, pode-se mencionar, né? Pode-se mencionar, por exemplo, aí você coloca lá. Os alunos conseguem aprender mais, os alunos conseguem ter um desenvolvimento melhor, a escola teve um aumento significativo nos índices de qualidade, né, da aprendizagem. Então, aí você vai criando frase.
Em consequência disso, porque nós temos causas e consequências, né? As consequências são os resultados, são as implicações que o problema te colocou, que o problema é a solução. Igual eu falei que nem sempre é um problema. A gente fala, oi, tá escutando? Mexendo na minha internet, aí eu caiu de novo, não fez novo. Ah, não tem problema, não. Eu tô gravando aqui, dizendo aí depois você pode estar vendo a parte que você perdeu aí, tudo bem? Mas agora tá belezinha, dá pra você ver direitinho? Parece que faz, tem um técnico que mexe toda hora cai. Aí se cair de novo, aí eu vejo depois quando ela na gravação. Tá, mas tenta ficar aí pra você ver na ao vivo que é melhor, né? Tudo bem? Beleza. Mas você tá no link aí, conforme vai caindo, você pode ir entrando e. Mas. É isso que eu fiz agora. Tá. É ruim, né? Porque às vezes você tá aí começando a entender algo, aí você perde, né? Pois é, acho que tem um técnico aqui mexendo aqui, mexendo no prédio todo, entendeu? Aí eu escolhi aqui todo. Tá, eu estava até comentando aqui dos alunos que melhoraram muito na redação. Aí você foi uma delas que teve uma melhora muito significativa assim na construção de redação. Se, f- se, se for olhar a primeira e a segunda, e agora é praticar, né? Aham, com certeza. Eu preciso passar no seu concurso. Nossa, Não, aproveita a pandemia para estudar, né? vou fazer. Quem está sendo inteligente está aproveitando. Eu vejo que muita gente não está estudando, mas os que estão estudando, eu tenho certeza que vai conseguir, viu? Porque. Parei nenhuma. A pessoa está estudando. Eu tiro 3, 4 horas por dia, todo santo dia. E, Todo sexta, sábado. e fazer simulados, não na plataforma. Agora eu vou começar a colocar os simulados de novo, aí você vai treinando simulados também. Questões. Aquele que você mandou, eu já fiz ele 2 vezes. Ah, tá. Aí que ponto, tá vendo? Aí você vai ver que quanto mais você faz, você vai melhorando, né? Aquela questão que você não sabia, você já sabe, então é isso. Isso mesmo, isso mesmo. Aí manda mais pra nós, tá? Tá, não pode deixar que eu vou estar mandando lá. Eu até mudei lá pra reorganizar, pra gente começar de novo, estudar de novo, né? Tudo bem? Beleza. Obrigada, professor. Por nada. E qualquer dúvida você pode estar me perguntando aí. Tá? Beleza. Aí, pessoal, a gente tem aqui, em consequência disso, quando nós temos causas e consequências, né, resultados, aí você coloca os resultados, né, de algo que você tem, porque a causa é o que gera, e as consequências é o resultado daquela causa, né? Um exemplo aqui, né? Vocês estão estudando tanto que vocês vão ser aprovados. Ser aprovados é o resultado da causa de vocês estarem estudando, entendeu? Vocês estarem se preparando. A todo instante, frases para parágrafos prós e contras, né? Quando você tem prós e contras, aí você coloca um parágrafo para o prós, você coloca um parágrafo para o contra, a mesma coisa com o pontos positivos e pontos negativos. Você coloca uma frase para o ponto positivo, coloca um conectivo de oposição, porque o ponto positivo é uma oposição do ponto negativo, coloca um conectivo de oposição, e aí coloca o ponto negativo, tudo bem? Aqui, alguns argumentam que, aí você coloca, alguns argumentam que, aí você pode estar colocando algo, né, que eles argumentam sobre a educação integral. Além disso, isso sem contar que outros, porém, percebia-se que, aí você coloca o que percebia-se que, em consequência disso, nota-se, né, uma melhora nas notas dos alunos, os alunos conseguiram ter um comportamento melhor, os alunos conseguem se desenvolver melhor na escola. Vocês podem estar colocando várias coisas aí. Dentro dos inúmeros motivos que levaram, tá, o desenvolvimento do aluno, é incontestável, né, que a educação integral ela ajuda nesse desenvolvimento, tá vendo? Olha. Então, dentre os inúmeros motivos levaram o... Aí vocês gravam essas frases na cabeça e na hora de praticar as redações também vocês vão utilizando elas, porque isso aqui... até na hora de escrever mesmo, essa frase aqui vai caber bem com essa frase aqui. As próprias frases, quando vocês vão escrever lá,
vocês juntando com isso aqui, vocês já vai vindo na cabeça de vocês, tudo bem? Então, ó, dentre os inúmeros motivos que levaram, aí você coloca o que levou a esse motivo, é incontestável que a observação crítica de fatos revela o porquê de, fazendo um estudo de, percebe-se por meio de... Tá vendo? Olha, então são, pessoal, inúmeras frases que vocês podem estar criando aí no seu desenvolvimento ali. Tudo bem? Viu que são muitas frases que ajudam? É tudo usado no desenvolvimento. Porque no desenvolvimento, o que nós vamos ter? Pontos positivos, pontos negativos, exemplos. Nós vamos ter enumeração. Nós vamos ter exemplos de práticas, ali, quem trabalha nessa escola já tem uma noção que pode ou não pode dar certo, tudo bem? Então, frases para serem usadas no desenvolvimento. Ao examinarem algumas, verifica-se que pode-se mencionar, por exemplo, em consequência disso, vê-se a todo instante frases para o parágrafos prós e contra. Argumentam que, além disso, isso sem contar que, outros, porém, percebia-se que, em consequência disso, nota-se, dentre os inúmeros motivos que levaram é incontestável que a observação crítica de fatos revela o porquê de, fazendo um estudo de, percebe-se por meio de. Então, isso aqui são frases que vão ajudar vocês lá no desenvolvimento. E depois, pessoal, se vocês também lerem alguns conectivos, né, de oposição, de enumeração, de adição, isso também ajuda bastante, porque, por exemplo, se você está escrevendo algo, aí vai adicionar algo, qual que é o conectivo que eu utilizo? De adição, qual é o melhor? Então, temos vários conectivos de adição, então ajuda bastante também, tudo bem? Então, vamos ver como que ficou o nosso desenvolvimento aqui. Então, eu coloquei uma das frases lá que eu falei para vocês, dentro dos inúmeros motivos, dentro dos inúmeros motivos que levaram eu utilizei ele, tá vendo? Olha, só para vocês verem aqui, eu coloquei justamente ele para vocês verem como que utiliza ele, ó. Dentre os inúmeros motivos que levaram, dentre os inúmeros motivos que levaram o oferecimento de educação integral, é incontestável aumentar os conhecimentos e habilidades essenciais para a formação dos estudantes. Ficou meio estranho, mas eu posso mudar aqui. Eu posso colocar aumentou, né? É incontestável que aumentou os conhecimentos, né? Olha. Então, olha. Dentre os inúmeros motivos que levaram ao oferecimento de educação integral, é incontestável o aumento, é incontestável que aumentou os conhecimentos e habilidades essenciais para a formação dos estudantes. A partir das suas diretrizes, cabe às instituições de ensino construírem ou reformularem seus currículos e propostas pedagógicas. Pronto. O meu primeiro parágrafo do desenvolvimento. Vou ler novamente para vocês. Dentre os inúmeros motivos que levaram oferecimento... Dentre os inúmeros motivos que levarem... Quando a gente utiliza o aqui, pessoal, aí eu tenho que utilizar o aqui também, tá vendo? Eu fiz correndo, aí às vezes eu coloquei, faltando alguma, mas só para vocês, eu fiz aqui só para vocês terem uma base. Então, olha, dentre os inúmeros motivos que levaram então se eu utilizei os inúmeros, então o oferecimento, entendeu? Então, olha, dentre os inúmeros motivos que levaram o oferecimento de educação integral, é incontestável que aumentou os conhecimentos e habilidades essenciais para a formação dos estudantes. Aí, ponto final, começa o outro período aqui. A partir das suas diretrizes, cabe às instituições de ensino construírem ou reformularem seus currículos e propostas pedagógicas.
Então, a partir porque as diretrizes falam que na educação integral tem que reformular os currículos e propostas pedagógicas. Então, eu coloquei como exemplo aqui, tá vendo? Olha. Então, dentre os inúmeros motivos que levaram ao oferecimento de educação integral, é incontestável que aumentou os conhecimentos e habilidades essenciais para a formação dos estudantes. A partir das suas diretrizes, cabe às instituições de ensino construírem ou reformularem seus currículos e propostas pedagógicas. Aí eu utilizei outra ao examinar, aqui também tem ao examinar, não tem? Deixa eu ver. Aqui, ó. Ao examinarem, tá vendo? Olha, eu utilizei aqui também como exemplo, olha. Ao se examinar a educação integral, tá vendo que eu utilizei aqui? Ao se examinar a educação integral, pode a pessoa se formar como um todo e não como um ser fragmentado. Por exemplo, entre o corpo e intelecto, porque ele fala também do corpo, da saúde e também do intelecto, né, pessoal? Então, olha, ao se examinar a educação integral, pode a pessoa se formar com um todo e não com um ser fragmentado. Por exemplo, entre o corpo e intelecto. Tá vendo aqui? Agora, em consequência disso, vou voltar aqui só para mostrar para vocês, olha. Onde que tem em consequência disso aqui, ó. Em consequência disso. Aí eu vou e coloco a minha frase. Ó. Em consequência disso, aí coloca uma vírgula, né? Em consequência disso, o termo se refere ao desenvolvimento do processo educativo que pense o ser humano em todas as suas dimensões: cognitiva, estética, ética, física, social, efetiva, ou seja, trata-se de pensar uma educação que possibilite a formação integral do ser humano em todos os seus aspectos, tá? Então, em consequência disso, o termo educação integral, quando ele fala em consequência disso, o termo está se referindo ao quê, pessoal? A educação integral, né? Então, olha, em consequência disso, o termo se refere ao desenvolvimento. Se você, em vez de quiser colocar também aqui, a educação integral, pode também, tá, pessoal? A educação integral se refere ao, tá? Em consequência disso, o termo se refere ao desenvolvimento do processo educativo que pense o ser humano em todas as suas dimensões: cognitiva, estética, ética, física, social, afetiva, ou seja, trata-se de pensar uma educação que possibilite a formação integral do ser humano em todos os seus aspectos. Tudo bem, pessoal? Então vocês viram aqui, né, que em cada parágrafo que eu utilizei uma frase ali e só complementei com as informações que eu tenho sobre educação integral, tudo bem? Então vamos ler tudo aqui agora para vocês verem como que ficou o nosso desenvolvimento. Dentre os inúmeros motivos que levaram o oferecimento de educação integral, é incontestável que aumentou os conhecimentos e habilidades essenciais para a formação dos estudantes. A partir das suas diretrizes, cabe às instituições de ensino construírem ou reformularem seus currículos e propostas pedagógicas. Ao se examinar a educação integral, pode a pessoa se formar como um todo e não como um ser fragmentado, por exemplo, entre corpo e intelecto. Em consequência disso, o termo educação integral se refere ao desenvolvimento do processo educativo que pense o ser humano em todas as suas dimensões: cognitiva, estética, ética, física, social, afetiva, ou seja, trata-se de pensar uma educação que possibilite a formação integral do ser humano em todos os seus aspectos. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aí? E agora nós vamos aqui para a conclusão. Agora nós vamos aqui para a conclusão. A conclusão... Deixa eu ver, parece que alguém entrou.
Então, pessoal, agora a conclusão. Então, ó, conclusão. Iniciar um conectivo de conclusão. Olha aqui. Os melhores, pessoal, pode até anotar aí, é o dessa maneira, nesse sentido, dessa forma, tudo bem? Porque o SS, ele retoma tudo que está na introdução, no desenvolvimento, tudo bem? Aí dessa maneira, vírgula. Aí você tem que retomar a tese. Tá, pessoal? Vocês têm que retomar a tese. Vocês colocam um conectivo de conclusão, obrigatoriamente, vocês colocam um conectivo de conclusão, vírgula, e vai lá e retoma a tese. Vamos voltar lá e vamos ver a nossa tese. A tese está lá na introdução. Introdução, ó. A educação integral em busca do desenvolvimento integral e emocional. Aqui a gente colocou completo porque já tem integral aqui, né? A educação integral em busca do desenvolvimento completo e emocional dos alunos, vírgula, juntamente com alimentação, vírgula, higiene, segurança e proteção. Ponto final. Nós terminamos um período aqui. Aí aqui começa a nossa tese, tá vendo? Olha. Aí aqui é a nossa tese. Então, vocês vão copiar e colar lá. A frase que vocês escreveram, não tem problema vocês copiarem. Vocês não podem estar copiando parte do texto motivador, parte do tema, tá? Vocês não podem estar copiando. Vocês podem estar parafraseando. Mas frases que vocês próprios escreveram, porque isso aqui é o que eu penso, tá vendo? Olha. Então eu vou copiar e colar lá. Porque aí você coloca um conectivo de conclusão e vai e retoma a tese. Porque aí na hora que o corretor vai lá na sua prova corrigir, ele lê a introdução, aí ele consegue identificar lá a sua tese. Aí ele vem aqui e fala assim, tudo bem, ele retomou a tese, porque a tese dele está aqui, olha, tá? Aí vocês podem estar mudando alguma coisa, assim, para se não ficar muito conexo com a sua conclusão, aí vocês podem estar, vocês podem estar mudando alguma coisa, tudo bem? Não precisa ser da mesma forma que está lá, não. Mas se tiver também, não tem problema, não. Se encaixou certinho, não tem problema, não. Então, aqui, ó, dessa maneira, observe que eu já mudei aqui, né, olha. Porque lá já começa assim, ó, isso, né? Então, dessa maneira, pode-se incluir o aumento do tempo na escola dos estudantes, ampliação dos espaços, oferecer múltiplas oportunidades de aprendizagem dentro e fora da escola com base na concepção de um desenvolvimento pleno do ser humano. Qual que é a ideia da retomada da tese na conclusão, pessoal? Porque uma redação dissertativa argumentativa, ela é para você resolver algum problema ou você ter um ponto de vista e mostrar aquilo ali para alguém. Então, aí você já coloca esse ponto de vista seu lá na introdução, coloca a frase parafraseada, bonitinha. É engraçado, pessoal, depois vocês pegam textos de compreensão e interpretação de texto das bancas aí vocês vê tudo isso aqui, vocês vê o dessa maneira na conclusão. Vocês sabiam que as provas de compreensão e interpretação de texto, 98% das soluções de compreensão e interpretação de texto está na conclusão, porque é na conclusão que explica tudo o que aconteceu durante todo o texto. Tá? Igual aqui, ó, dessa maneira. Então, quando eu falo dessa maneira, a maneira de que, desde lá da introdução, dos exemplos que eu dei no desenvolvimento, aí ele vai retomar aquela problemática toda, ou aquele problema que foi, aquela indagação, aquela opinião que foi gerada ali na introdução. Então, dessa maneira, aquilo que foi gerado aquela opinião que foi dada na introdução, aquele problema que foi gerado, ou algo que foi contestado lá na opinião, aí você vai ter uma solução para ele. Então, por isso que você retoma, para mostrar qual que é a solução ou o fechamento dentro daquilo que você escreveu durante todo o texto. E aí aí que você começa a pegar os textos, né? Porque isso é uma técnica de construção de textos. Então, todos, né, as pessoas que constroem textos para provas de concursos públicos, para livros de língua portuguesa e etc. Aí sempre você vê esse aqui lá no conectivo de conclusão, dessa maneira, nesse sentido, dessa forma.
portanto, tá? São conectivos de conclusão. E os melhores são dessa maneira, dessa forma, nesse sentido, tá? Qualquer um deles que você colocar aqui está certo. Vocês podem estar utilizando os outros também, porque nós temos vários conectivos, mas esses aqui são os melhores, tudo bem? Então, olha, dessa maneira, aí você retoma a tese, você vê que eu copiei o que estava escrito lá, olha, pode-se incluir, eu até coloquei de vermelho aqui para vocês verem que é a mesma coisa que está lá na introdução. Dessa maneira, pode-se incluir o aumento do tempo na escola dos estudantes, ampliação dos espaços, oferecer múltiplas oportunidades de aprendizagem, dentro e fora da escola, com base na concepção de um desenvolvimento pleno do ser humano. Pronto. Perfeito, eu retomei a minha tese. Aí, para finalizar, vocês colocam ali um fechamento, uma resolução de um problema. Eu coloquei, olha, porque quem que está cobrando ali que os municípios coloquem as escolas em período integral não é o Plano Nacional de Educação, e quem fiscaliza o Plano Nacional de Educação não é a União juntamente com os estados e o Distrito Federal. Então, por isso que eu já comecei com isso aqui, olha. Por isso que eu coloquei a União, os estados e o Distrito Federal, juntamente com os municípios, eles juntos, eles podem unir forças no sentido de implementar o maior número possível de escolas municipais a serem contempladas com atendimento de educação integral, pessoal. Olha que bacana. Né? Olha que bacana esse fechamento, né? Porque por que está sendo implantadas as escolas integradas? É porque a União, juntamente com os estados, porque se está lá no Plano Nacional de Educação, está na sexta meta do Plano Nacional de Educação, porque é algo que deve ser cobrado, né? Olha, que deve ser cobrado. Então, olha, a União, então quem que fica cobrando ali no Plano Nacional de Educação? São a União e os entes federados. Quem que são os entes federados? Né? O Estado, o Distrito Federal e os municípios. Então aqui, ó, a União, se você quiser colocar aí os entes federados, não tem problema, tá? A União, os Estados e o Distrito Federal, juntamente com os municípios, podem unir forças no sentido de implementar o maior número possível de escolas municipais a serem contempladas com o atendimento, porque se eu utilizei a aqui, eu tenho que utilizar o aqui, ó, com o atendimento à educação integral. Então, pronto, aí nós finalizamos aqui a conclusão. Tá, pessoal? Então, pessoal, para construir uma redação é praticar, entender. Igual eu falei para vocês, quando eu formei lá a minha faculdade de matemática e depois eu fiz a pós, eu sofri demais para escrever a minha monografia de pós-graduação. E hoje eu faço mestrado, eu tenho maior facilidade de escrever porque é prática. E não somente práticas, são técnicas, né? Então isso aqui é técnicas de escrita. Se você pegar qualquer texto dissertativo argumentativo, você vai ver lá que ele vai começar com uma frase, depois você vai ver que ele vai colocar um ponto de vista, você vai ver que vai ter dois argumentos, você vai ver que no desenvolvimento vai ter exemplos, vai ter práticas, você vai ver que na conclusão ele começa com um conectivo de conclusão, depois ele retoma a tese e depois ele fecha. Tá? Todos os textos dissertativo e argumentativo é nesse formato. Então, como você vai praticando, isso vai ficando habitual na cabeça de vocês. Aí quando vocês forem fazer uma pós-graduação, quando for fazer lá um mestrado, prestar um concurso público, vocês vão conseguir escrever de uma forma bem mais simples. É igual um quebra-cabeça, né? Você vai pegando as peças e colocando. Ó, aqui eu tenho que colocar um conectivo de conclusão. Ó, aqui eu tenho que colocar a retomada da tese. Aqui eu tenho que colocar a parafraseação. Então você pega cada parte dessa como um quebra-cabeça, faz separado e depois vai juntando ali. Para quem viu as nossas primeiras aulas, por isso que a gente teve aquelas perguntas de estar retomando, porque aí o seu texto ele não fica sem sentido. Tá? Ele vai dando sentido ali, tudo bem? Então vamos lá, olha. Então vocês vão... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Então, ó, atenção. Então, a redação vocês vão escrever para mim e vão mandar para mim pelo WhatsApp para me corrigir, tudo bem? Aí eu vou corrigir de acordo com as orientações que os corretores da FUNEC recebem para corrigir, tá? Por enquanto eu não estou colocando nota porque vocês estão aprendendo ainda. Tem muitas coisas que dá até quesito de nulidade. Então por isso que eu não estou colocando pontuação. Eu estou colocando assim, na primeira linha aqui que vocês erraram, que vocês acertaram. Porque aí no aulão, a gente vai ter um aulão geral. Aí aquele ali vocês vão escrever uma redação como se estivesse fazendo a prova mesmo. Tudo bem? Então vamos lá, olha, atenção.
As redações devem ser feitas na folha de redação padrão, que eu disponibilizei para vocês aí. A folha de redação padrão está disponível no link de materiais apostilas ou no link da aula orientando na construção de redações em cima do tema. Quem não tiver, pode me pedir no WhatsApp que eu passo para vocês. Instruções. Você deverá baixar a folha de redação padrão, imprimi-la, para que você possa escrever sua dissertação. Tire uma foto ou digitalize e envie para o link de correção disponível na plataforma do curso. Tá? Ou enviar para meu WhatsApp também. Tem muita gente que envia pelo WhatsApp, tudo bem? Eu não, igual o pessoal, eu faço muita coisa, mestrado, tem outros cursos, então às vezes eu não consigo corrigir no mesmo dia, tá? Mas assim, em 5, no máximo 7 dias eu já consigo corrigir elas para vocês. E eu gosto de corrigir também linha por linha, bem detalhado para vocês verem onde vocês estão, errando e acertando. Depois é importante vocês verem também a aula de conectivos, coesão e coerência, tá? Que são elementos também que reforçam mais ainda na construção da redação, tudo bem? Aí vocês vão enviar a sua redação até o dia 18/6, tá? No link de envio de redações, ou mandar pelo WhatsApp ou pelo e-mail, tudo bem? Aí vocês vão preencher no e-mail o assunto, a informação da redação para o concurso de contagem, e peço a gentileza também que seja observado se a imagem ficou com qualidade, a fim que a correção possa ser feita com perfeição, tudo bem? Aí ficou alguma dúvida, tá? Porque daqui a pouco aí vocês vão escrever uma dentro dessas orientações que eu passei para vocês e vocês vão estar me falando. E vocês gostaram da aula de hoje? Como que foi a aula de hoje? Hoje a Gislaine perguntou se precisa de 2 parágrafos na conclusão. Precisa de pelo menos 2 parágrafos na conclusão. É interessante, porque um é para o conectivo de conclusão, mas a retomada da tese, e o segundo parágrafo é para você fazer um fechamento ali, por que aquilo ali é importante, tudo bem? Tá ótimo? Vocês esclareceu um pouco mais, pessoal? O que vocês acham? A Tatiana também fez uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Tem mais perguntas aqui, deixa eu responder aqui. A Tatiana perguntou aqui. Seria a segunda frase da introdução à tese? Isso, muito bem. Pessoal, a Tatiane perguntou aqui, ó. Seria a segunda frase da introdução à tese? Sim, porque a primeira frase é a frase parafraseada e a segunda é a tese, tudo bem? Isso mesmo. Lá na introdução, tudo bem, ô Tatiane? Aí vocês começam, parafraseia a frase, o tema, cria uma frase em cima do tema, e aí depois coloca um ponto final, porque você fecha a frase e coloca um ponto final. E aí o segundo período, o que é o período? É quando você começa uma frase com letra maiúscula e termina com ponto final. E aí você começa com a tese, tá? A tese é a frase lá, o que você pensa sobre isso, tudo bem? Está esclarecido, Tatiane? Deixa eu ver outra pergunta. Professor, a tese seria a segunda frase da introdução. Isso mesmo, igual eu falei agora. Isso. Entendeu, Tatiana, a sua pergunta? Ficou claro? Não é para repetir a mesma frase, tá? O que você vai fazer, Tatiana? Você pega o tema, ou pega a pergunta, a indagação, aí você vai elaborar uma frase em cima daquela ali. Pode ser parafraseado, pode escrever até de forma invertida, só não pode escrever da forma que está lá também. Tá? Você pegar o tema e copiar, o corretor já vai ver aquilo ali e já vai anular a sua prova. Aí você parafraseia ele, ou cria uma frase sua, coloca um ponto final, aí depois desse ponto final você vai começar outra frase, pode ser na mesma linha. Aí que você coloca ali a tese. Essa tese é o que você pensa sobre o tema. Tá? O que você pensa sobre o tema. Tudo bem? Aí é uma opinião sua em cima do tema ali. Tudo bem? Aí você vai seguindo ali. Aí tem mais alguma dúvida? E o que vocês acharam da aula de hoje? Tirou algumas dúvidas? Dá para vocês melhorarem na construção de uma redação?
Isso, a Tatiane fez uma pergunta muito importante aqui, pessoal. Olha, eu pergunto na conclusão, devemos repetir a nossa frase com as mesmas palavras? Sim, você pode copiar e colar lá, a tese. Tá? A tese é aquela segunda frase. Porque se você tem que retomar a tese, quando a gente fala retomar, é você falar aquilo que você escreveu lá. Você pode mudar também, não tem problema, tá? O que não pode, pessoal, é você copiar uma frase lá do texto motivador, do tema, do que os elaboradores da prova discursiva escreveram. Né? Ou, às vezes eles dão dois textos motivadores para você ter ideia. Você não pode pegar nenhum fragmento daqueles textos e escrever. Mas coisa que você já escreveu, você pode retomar. Então, como você tem que retomar a tese, você pode copiar ela toda, você pode pegar uma parte, porque no caso você vai concluir a sua redação. Por que você vai concluir? Dessa maneira, aí você retoma todo o texto. Aí você vai retomar a sua indagação que você fez. O seu texto você escreveu por quê? Porque você tinha uma opinião. Porque você tem uma opinião. Porque você tem uma tese. Aquela tese foi colocada lá na introdução. Por isso que você tem que retomar ela para você concluir a sua redação. E por isso que ela tem que repetir lá na conclusão. Tudo bem? Ficou entendido, Tatiane? Tem mais alguma dúvida, pessoal? E o que vocês acharam da aula de hoje? Deu para tirar as dúvidas? Deu para... Obrigado, viu, Tatiana? Ó, pessoal, a Beatriz ela tá fazendo outra pergunta aqui, ó. Ela está perguntando aqui como saber se é preciso colocar o título ou não. Muitas bancas fazem isso, mas eu não sei se é questão da FUNEC, nesse momento que a gente está vivendo. Muitos acho que nem vão fazer a prova, porque teve muita desistência, né, de pedindo a devolução da taxa de inscrição. Igual eu olhei essa semana, eu perguntei ao pessoal lá se iriam abrir mais inscrições, eles falaram que não. Eles falaram que talvez não deu certeza, que tem uma possibilidade muito grande de julho agora, pessoal. De julho, não junho, tá? De julho eles já lançarem ali o novo cronograma de prova, de recursos, tudo bem? Mas aí eles não deram certeza não, pela questão dessas questões assim. Mas uma coisa que eles sinalizaram para mim é que essa prova, ela, pelo Ministério Público, tem que ser aplicada até novembro, tá? Mas tem a questão que eles podem entrar com mandado de segurança pela questão do Covid, a gente não sabe, mas também a Prefeitura de Contagem, ela tem uma necessidade muito grande de aplicar essa prova aí, entendeu? Tem uma necessidade muito grande de aplicar essa prova. Então, a possibilidade da prova ser esse ano ainda é muito grande. Então, aproveite, pessoal, esse tempo aí, vai estudando. Igual o Gislaine fala que estuda todo dia umas 3, 6 horas. Tenta escrever uma redação a cada 15 dias, ou no mês, pelo menos uma por mês, para vocês... Vai pegando essas dicas que eu estou passando para vocês e vão escrevendo, porque cada aula eu dou uma dica diferente. Então porque o objetivo mesmo é vocês serem aprovados. Eu só não faço mais aulas porque eu não tenho tempo, senão eu daria uma aula todo dia, porque eu faço mestrado, o mestrado ele suga todo o tempo que você tem. Tem uns cursos que eu dou também, tem a escola que eu trabalho. Então assim, não tem muito tempo assim de estar tendo aula com vocês online, mas o máximo que eu posso ter, eu venho trazendo essas dicas para vocês aqui, porque também eu tive muita dificuldade. Principalmente quando eu formei, eu sabia praticamente somente matemática e olha lá. Então eu aprendi muita coisa depois, fazendo cursos, eu fiz curso de coach para preparatório para concurso público, né? Mesmo formado em matemática, eu fiz letras, fiz pós-graduação na área de letras, fiz o curso lá para a área de pedagógica, né? Igual o meu mestrado dentro da área de pedagógica. Então eu acho assim, que eu posso passar muitas coisas e dicas boas para vocês, e tenho certeza que todos aqueles alunos, né, que se dedicam e levam a sério, porque são aulas simples, né? Eu não tenho uma plataforma assim de alta qualidade, as aulas não são de muita qualidade, mas assim, eu passo conhecimento para vocês. Eu lembro assim que a Prefeitura de Santa Luzia e de Betim, as pessoas que levaram a sério, porque o que eu coloco ali de conteúdo é o que realmente vai cair.
Eu fiz um curso específico para elaborar as aulas, então elas não são assim dinâmicas como a gente vê em muitos, igual os pedagógicos, a gente vê essas plataformas aí, mas o que eu coloco para vocês é o que vai cair na prova ali, é o que geralmente cai nas provas. Então, as pessoas que foram nos meus aulões conseguiram passar na prefeitura de Contagem, conseguiram fazer uma redação e me falaram depois ao professor, eu consegui ser aprovado por causa dessas aulas ali. É justamente isso que eu passo para vocês, pessoal. Então, quem leva a sério, porque muita gente compra o curso, nem visualiza as aulas, né? Que eu percebo ali que às vezes eu lanço uma aula lá, são poucas pessoas que vejam, né? Mas aquelas pessoas assim que levam a sério e dá valor, né? Mesmo não tendo aquela qualidade assim desses cursos, né? Tradicionais aí, vocês veem que o conteúdo às vezes ele é até melhor do que esses cursinhos aí. Tudo bem, pessoal? E vocês têm mais alguma dúvida? Eu respondi a pergunta. Não respondi a pergunta da Beatriz, não. O que é a Beatriz? Como saber se eu coloco título ou não? A banca ela tem 3 formas de pedir para você o título. No edital ela já não pediu. Se ela der uma folha de redação, porque a FUNEC ela tem 3 folhas de redação. Uma com o nome acima, ela dá uma folha, e antes de começar a linha 1, tem assim o nome e tem uma lista. Aí coloca ali, você pode, né, aí coloca assim, título, aí você escreve o título ali. Outra forma, para quem fez a prefeitura de Betim, ela não pediu nas orientações, mas na prova ela colocou lá dentro assim, olha, ela deixou um espaço para você escrever o título. Ela deixou somente uma linha lá em cima para você escrever o título. E nas orientações geralmente ela coloca assim, ó, escreva o título. Mesmo colocando 30 linhas, a linha 1 é do título, quando pede, tá, Beatriz? Quando ela pede lá. Aí não pula linha. Aí na linha 2, aí no caso se a sua redação tem 30 linhas, aí você vai escrever 29. Aí uma ela pediu ali que fosse o título, tá? Porque a linha do título ela não pode ser contada para a redação. Se ela não deu espaço, não deu nada e pediu, se ela te deu 30 linhas, você tem que escrever 29. Porque o título ali já está contando. Tudo bem? Né, dentro do limite que ela pediu ali. Então são essas 3 formas, Beatriz, que ela pode te pedir o título ou não, tá? No edital, nas orientações, ou deixando espaço na prova para você colocar o título. Tudo bem? Tem mais alguma dúvida? A Gislene, a Tatiana, o Grayson tem alguma dúvida, Grayson? A Beatriz? Gislene, obrigado, viu? Vocês também são excelentes alunos. Vocês podem ter certeza que o que me motiva aqui são alunos como você, que é muito dedicada. A Tatiana também, desde o começo, ela está aí com a gente também, né, Tatiana? Então eu tenho certeza absoluta que vocês vão ser aprovadas, né? Então é só seguir os passos, no dia ficar bastante tranquilo e estudar os conteúdos mesmo, porque essa prova, além da Prefeitura de Contagem ter muitas vagas, pessoal, muita gente não está estudando. Então, aproveita aí, se dedica, e que eu tenho certeza que vocês vão ser aprovados. E outra, terminou a pandemia, vai sair concurso para tudo quanto é lado. Vai sair Belo Horizonte, vai sair Brité, esses outros municípios, São Joaquim de Bicas também já está precisando de professor. Então, vai sair concurso para tudo quanto é lado. Tá? Então, vocês podem ter certeza que... E tentam fazer os simulados. Eu vou começar a postar os simulados na plataforma de novo. Tá? Mas esse sonho seu vai ser realizado, você pode ter certeza. Tá? Pela dedicação que você está tendo. Tá? E quando sair o edital, é aí que vocês focam mais ainda. Quando sair o edital, eu vou até reorganizar as aulas, vou fazer outro cronograma para vocês acompanhar ali. Essa semana vai ser aula tal. E a gente vai ter uma aula presencial, né? A Tatiana participa. Né, de repente eu consigo até uma igreja, um espaço maior, para o pessoal ficar separado, para a gente ter essas aulas presenciais. Mas vamos esperar porque né, tem até novembro ainda, mas vamos ver. Né, mas quem sabe não pode ser agosto essa prova, setembro, né? Mas por isso que é bom estar estudando. Quanto mais a gente estuda, melhor. E fazer simulados, né? Fazer questões também ajuda bastante. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Ou vocês querem colocar alguma sugestão?
Aí se surgir alguma dúvida depois, vocês podem estar me perguntando no WhatsApp. Aí vocês vão construir a redação, tá dentro das orientações que eu passei para vocês aí, tá? Aí lá tem o tema, tem as orientações para vocês estarem escrevendo a redação, tudo bem? A Beatriz, houve prova para a Polícia Federal domingo passado. Tá tendo muitas provas no Rio de Janeiro, teve prova em Teresópolis. Em junho e julho está marcado prova para o MGS, está marcado prova para MGS. Vai sair prova para a polícia, mas não é o pro agente penitenciário, não. Porque tem um agente penitenciário, que é um cargo maior, que o salário é 4 mil, chega até 7 mil reais, mas tem um outro lá, que o salário é 1.600, que é um cargo menor. Aí é para a PPMG, né? PPMG, vai ter uma prova também em julho para esse cargo também. Já saiu o edital e está marcado para julho essa prova. Então, teve a prova do Enem, né? Então, assim, uma hora vai ter a prova, né, pessoal? Então a gente vai estar estudando. A Prefeitura de Belo Horizonte também vai sair o edital também, que vai ter prova ainda esse ano. Então é estudar e dedicar que com certeza vai ter a prova. Eu falo que as pessoas que vão ser aprovadas são as que estão estudando bastante agora, aproveitando essa pandemia. Porque época de escola ninguém tem tempo de estudar, né? Você sai de uma escola, vai para outra, né? Então não tem tanto tempo igual a gente está tendo agora. E tempo entre aspas, né? Porque em casa também quem está trabalhando na escola aí, a gente vê que a gente trabalha às vezes até mais que se estivesse trabalhando na escola, né, pessoal? Mas assim, questão de... Você tem mais tempo, né? Você não tem aquele tempo de deslocar para a escola, né? Você pode estar aproveitando para estar estudando, resolvendo uma questão, tudo bem? E no curso, vocês viram que eu fiz uma sala lá só para curso de exercícios, né? Então toda semana eu vou estar postando ali 5, 6 questões para vocês estarem treinando também. Tudo bem? Então a aula de hoje foi bacana. Você acha que vocês têm mais argumentos agora para construir uma redação e estarem mais preparados? Aí vocês vão elaborar uma, seguindo todos os passos que eu passei para vocês aí, e mandar para mim, ou pelo WhatsApp, ou pelo e-mail, tudo bem? Porque aí assim que possível eu já faço a correção. Eu tenho até corrigir uma da Tatiane e rever aquela sua, né, Gislene, que você mandou para mim. Mandou, aí a Tatiana também mandou, aí você refez ela, melhorou demais em relação àquela que você tinha feito. E aí eu vou estar fazendo a correção assim, pegando linha por linha e fazendo comentário ali, tudo bem? Eu ainda faço muita confusão, tem hora que as palavras se parecem. Não, mas não liga, porque eu era igual eu falei pra vocês que eu era assim, quando eu formei a minha faculdade, formei lá, eu também não sabia escrever. Então foi me dedicando, praticando, e os cursos também me ajudaram bastante, né? Eu fiz curso de produção de texto, então isso aí já te abre um leque, e quando vocês pegam, depois que quando vocês aprendem também, vocês pegam os textos lá, vocês veem que é aquilo ali mesmo ali, entendeu? Só focar, né? Só focar e praticar, né? Pra não esquecer. Pessoal, então um grande abraço para todos vocês e aguardo vocês aí Aí assim que possível, eu vou ver se eu faço mais alguma aula. Quando chegar mais próximo também, vou ver se eu faço um aulão também de conteúdos. Tudo bem? E qualquer dúvida vocês podem me chamar no WhatsApp, que assim que possível eu já respondo. Tudo bem? E faça a redação o mais rápido possível para vocês não esquecerem das informações e me mandar. Tudo bem? Então um grande abraço para todos vocês e aguardo vocês aí nas próximas aulas aí. Tudo bem? Até mais, pessoal.
Então, pessoal, nós ficamos por aqui. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima aula. Um grande abraço, pessoal.